todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia de capacitação do projeto A Inspeção do Cuidado Paliativo em Diamantina, Minas Gerais, com o tema Acolhimento do paciente e da família, comunicação de notícias difíceis e apoio psicológico e religioso. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram de forma direta e indireta para a realização deste evento. É de grande importância e significância para todos da equipe LACUP e PET Estratégias. No primeiro momento da nossa capacitação, tivemos uma roda de conversa para discutir conceitos e indicações do cuidado paliativo. E através de uma longa e rica discussão entre os participantes, percebemos que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados para que atinjamos a efetiva e verdadeira aplicação paliativa. Porém, aos poucos, vamos plantando sementes, distribuindo conhecimentos e aplicando em nossos pacientes e familiares as condutas paliativas, excepcionalmente quando estamos diante de notícias difíceis e da necessidade de apoio psicológico ou religioso. No entanto, para entender um pouquinho sobre esse ramo paliativo, convidamos vocês a refletirem. Quem aqui já teve que dar uma notícia muito difícil para um paciente, um amigo ou um familiar? Como foi esse momento? Quem aqui já recebeu uma notícia muito difícil? Onde e com quem você estava? Lembra do clima do dia? Estava quente? Estava frio? Como foi? A pessoa que te deu a notícia soube te acolher bem? Como você se sentiu? Agora, convidamos o Leonardo Gomes de Carvalho para relatar suas experiências e posicionamentos sobre o tema. O Leonardo é graduado em Medicina pelo UFMG, neurocirurgião pelo Instituto Biocor, especializado em neurocirurgia minimamente invasiva e endoscópica na Alemanha, neurocirurgião vascular na Neurovida, neurologista no CER Diamantina, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, preceptor da Residência Médica de Neurocirurgia da UFPJM, pós-graduado em Psicanálise e Análise do Contemporâneo, pela PUC Rio Grande do Sul. A PUC e o PET Estratégias agradecem o aceite do seu convite. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu que agradeço, é um prazer. É um tema que apesar de ser um tema que tem assim, a tristeza como pano de fundo, acho que todo mundo consegue entender isso, né? Sobre o que nós vamos falar, né? Apesar de ter essa tristeza como uma coisa que vai estar pairando sempre naquilo que vai ser dito, é para mim uma alegria muito grande estar aqui e talvez até muito por causa exatamente dessa tristeza, né? É um momento que, por ser triste, a gente precisa de tentar abrandar, acalmar, tranquilizar o que for, para conseguir, de fato, acolher da forma mais adequada possível pacientes e familiares. Então, é um prazer, eu que agradeço essa presença. Nós vamos começar aqui com uma apresentação não muito longa, talvez de 30, 40 minutos, né, para a gente fazer uma primeira apresentação mesmo, para depois a gente abrir uma discussão mais ampla, ficar aberta aí para a participação de todo mundo, que eu acho que essa parte talvez seja realmente a mais importante. Mas já procurando assim, uma participação, tem alguém aqui, já que a língua é uma língua multidisciplinar, né, uma língua multiprofissional, tem alguém aqui que não é da área da saúde? Não são? Interessante. Qual é a área de vocês? Vocês conseguem? Da engenharia. Curioso, né, para poder ouvir falar sobre acolhimento, más notícias, né, sobre cuidados paliativos. Muito bom. Da enfermagem, quem levantaria a mão que é da área da enfermagem? Ok, parece que a maioria. Farmácia, alguém da farmácia, mais alguém também. Da medicina, como eu, seja médico ou informação, alguém? Ok, tá bom. Muito bem, então, essa multidisciplinaridade, essa presença tão variada aqui, fala muito sobre esse tema, né? Um tema que interessa até para quem não é da saúde. Isso é muito curioso mesmo, porque
nós estamos lidando com situações que envolvem não só os profissionais da saúde, mas aqueles que recebem as notícias que podem estar aí de qualquer área, como acompanhante, como até como paciente, né? Então, o tema é um tema amplo, né? Um tema vasto, né? O acolhimento de forma geral, e a gente vai até começar por esse final aqui, apoio psicológico e religioso. Claro que todo mundo, ninguém teria dúvida da importância de se ter um apoio psicológico, um apoio religioso numa situação dessa que envolve os cuidados paliativos. Mas eu, obviamente, por questões de formação mesmo, não vou querer me aprofundar, né, em situações como essa, especialmente na questão religiosa, assim, do ponto de vista teórico do que é a presença psicológica e religiosa. A parte psicológica, como foi dito, eu tenho formação em psicanálise, então isso faz parte da minha prática, mas a parte religiosa não tenho essa formação, podemos falar um pouco sobre isso, inclusive para poder diferenciar, já como uma primeira questão a ser colocada aqui, se existe diferença entre religiosidade e espiritualidade. Talvez já seja um primeiro ponto de reflexão que vai ser reabordado aqui. Eu vi que vocês já estão em um segundo encontro, né? Hoje é o segundo encontro, eu imagino que muitas coisas que vão ser ditas aqui talvez já tenham sido discutidas no primeiro encontro, mas eu acho que assim é importante. É um tema, eu vi nos slides que estavam passando antes aqui, sobre a introdução dos cuidados paliativos em Diamantina. Então isso precisa ser repetido, para que isso vá se fixando. Então, para a gente começar essa reflexão, vamos pegar o acolhimento, né, a palavra acolhimento mesmo, e tentar entender melhor de onde ela vem, né? Acolhimento tem a ver com o verbo acolher, né? Então, o verbo acolher está aí nesse acolhimento. E para a gente destrinchar um pouco do que é essa palavra, vamos tentar compreender pela etimologia, ou seja, pela definição da palavra, o que significa cada palavra, a origem de cada palavra. É fácil a gente conseguir ter algumas noções. Então, o acolher vem do acolligere, que é do latim, né? Que tem essa expressão interessante, levar em consideração. Não dá para poder ver uma coisa interessante, assim, quer dizer, levar em consideração. Isso significa que talvez exista a possibilidade de não levar em consideração. Isso aqui talvez seja mais forte de se pensar. Será que em alguma situação que envolva o cuidado de uma forma geral, né? Afinal, trabalhar com a saúde é, uma hora ou outra, lidar com notícias ruins, notícias difíceis, notícias más, né? Existiria a possibilidade de não se levar em consideração o outro? Isso é bem interessante. Isso diferencia o que as agências nacionais de saúde, o próprio SUS, criou como diferenciação. O acolhimento ele veio para substituir um outro verbo, um outro termo, que é o termo triagem, que talvez todos já tenham ouvido falar um pouco sobre ele também. O que teria de diferença entre triagem e acolhimento? A triagem, ela tende a ser mais mecânica, mais robotizada, vamos dizer assim, menos sensível, às vezes só como se fosse uma separação de documentos. Sabe, você pegar um tanto de papel, preencher um formulário, você vai dividindo ali. Você não precisa de ter participação do vínculo humano aí nisso. O acolhimento leva em consideração o ser humano que está ali sendo acolhido. Está tendo uma troca, está tendo uma empatia, uma palavra que já podemos começar a falar desde o zero, porque ela combina muito com isso que é o acolhimento. Então, é o receber mesmo, né? Estar ali para receber, para além desse mecanicismo que seria uma triagem pura e simples. O próprio acolhigere, então, significa com, que é junto, né? Junto igual o nosso com mesmo, e a sinergia, que é o reunir, coletar, recolher. Então tem a ver com essa coisa de colocar junto, de trazer para perto, de estar junto ali mesmo. Isso é que é o acolher, né? Que faz parte dessa necessidade que a gente tem que ter e que conecta com uma outra palavra muito importante nesse tipo de situação, que é o humanizar. Esse outro verbo, né, que tem tudo a ver com o acolher, né? Está dentro dessa mesma lógica, né? Desse mesmo processo que é esse receber, esse levar em consideração, e que é um verbo que sempre chama muita atenção, né? Humanizar, humanização, humano. Será que também é outra coisa muito interessante? Por que nós, seres humanos, precisamos de ser lembrados que nós somos humanos, né? Quer dizer, nós temos que ser lembrados que a nossa atuação é humana.
Será que um pássaro, né, por exemplo, ele precisa de ser lembrado que ele é um pássaro? Ele vai ter que ficar, se você não fizer isso, você deixa de ser pássaro, né? Não, ele tende a atuar de forma mais instintiva, né, mais automática, sendo sempre pássaro. Por que a gente tem que criar um verbo de humanizar? Fala um pouco sobre relações, fala um pouco sobre falta de acolhimento, fala um pouco sobre falta de levar em consideração, sobre essa triagem mecanicista e despreocupada com o ser humano que está envolvido com esse acolhimento. Então é sempre importante pensar sobre humanização também. Será que a vida tem sentido? Será que esse sentido da vida pode ser sentido pelos nossos sentidos? Essas são perguntas que abriram a filosofia, né, que deram início para o pensamento filosófico grego, né, Grécia e tudo mais, e que até hoje não tem resposta. De onde viemos, né, para onde vamos, essa coisa de sentido da vida, né? Isso será que faz sentido? Uma planta, por exemplo, ela tem pólen porque tem um sentido. Você pode enxergar sentido nisso, é para reproduzir a espécie, para diferenciar isso de outras e tudo mais. Uma abelha que pega o pólen dessa flor e acaba depositando em outra também tem um sentido. Mas e o sentido para o ser humano? E o sentido na humanização? E o sentido do atendimento humano para além dos outros animais? O que diferencia a gente? Por que se humanizar e não passarar, arvorizar, por exemplo? Por que existe um humanizar? Tem sentido? É importante a gente pensar sobre essa questão de sentido de vida, quando se fala em cuidados paliativos, quando se fala em espiritualidade. E como é um tema difícil, vamos pedir ajuda para a poesia. A poesia também pode nos ajudar, porque existe uma liberdade que às vezes nos permite pensar um pouco para além desse tipo de coisa. Vamos pedir ajuda para o Fernando Pessoa, com uma reflexão que ele faz sobre morte, que é bem forte de se pensar. O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Esse ir e vir, né, esse mais e menos, esse mais que é menos também, é uma forma forte de se pensar nessa questão do fim, nessa questão da evolução do tempo. Merece até ler de novo, porque Fernando Pessoa é sempre bom a gente rever. O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. Nós que somos da área da saúde, então, em algum momento, provavelmente todos nós na área da saúde, e muitas vezes até quem não é, né, do outro lado, vai se deparar com situações de notícias difíceis, de más notícias. Uma doença grave, uma doença que não tem tratamento, incurável, um trauma, né, um acidente, um problema maior, isso tudo vai acontecer, né? E nós vamos ter que dar um jeito de se comunicar, de comunicar isso para quem está ali para ouvir. Quando se passa pela situação de más notícias, quem está vivenciando a má notícia como vamos dizer, o passivo, né? Aquele que não nós que transmitimos as más notícias, mas aquele que recebe, a partir do momento que ele recebe uma má notícia, existe uma experiência de finitude, né? Apesar da gente ter certeza que um dia a gente vai morrer, né? E todo mundo em algum momento acaba falando isso, a única certeza que nós temos na vida é que ela vai acabar, né? Um dia ela não vai existir mais. Não é uma coisa que passa pela cabeça normalmente o tempo todo, né? Pensando em morte. Quando vem uma notícia dessa, a gente vive a finitude. Então, você teve um diagnóstico, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, no meu caso, vai operar um aneurisma cerebral, vai ter que ficar internado, correndo risco de vida, né? Então, a gente vive essa experiência de finitude. E essa experiência de finitude, ela é muito complexa para a reação daquele que recebe essa notícia. Por isso a importância de se falar sobre o passar as más notícias, da forma como passar,
Porque essa experiência de finitude, ela pode ficar pelo menos um pouco mais leve. É certo que aquela pessoa vai carregar aquela experiência dela, aquela experiência pela qual ela está passando, para o resto da vida dela. Então depende muito da forma como você é passado para que se leve isso da forma mais leve possível. Em se tratando de cuidados paliativos, deve ter sido dito aqui, quando que começa, ou que deveria começar os cuidados paliativos? Aqui. Quando se é dado um diagnóstico ou alguma questão que envolve uma notícia de uma doença que não vai curar, né, de um estado grave, às vezes pode ser até, quem diga até, por exemplo, uma insuficiência cardíaca grave, não precisa nem ser câncer, né, doenças que já têm aí um prazo determinado de vida, mas doenças que não vão se curar. A partir daquele exato momento, as técnicas relacionadas aos cuidados paliativos já devem começar a ser implementadas, pensadas e colocadas em prática. Uma delas, uma técnica que ajuda a se compreender isso, que tem muito a ver com a forma de se passar más notícias, é esse protocolo. Não sei se alguém já teria essa familiaridade, provavelmente sim, né, que lida com essa questão do passar má notícia. Esse é um protocolo mais médico, né? A medicina gosta muito de protocolos, não é só a medicina, claro, né? Mas nós temos sempre que tomar um pouco de cuidado com protocolos, mas de certa forma, não é todo mundo que tem assim, uma capacidade meio intuitiva e automática de ter empatia, de saber como lidar com as situações, de saber comunicar coisas difíceis de imediato. Então, um protocolo como esse ajuda, porque ele direciona um pouco a forma de se falar isso, né? Eu não sei se alguém aqui já teve ou vai ter a oportunidade, a necessidade de passar más notícias, mas vale a pena saber o que significa essa sigla, né, esse mnemônico, esse anagrama que foi criado, que veio do inglês, né? Eu vou explicar aqui, tentar traduzir rapidamente o que significa cada letra nessa sigla que é o protocolo SPICES. Então, o S significa Setting Up the Interview, que é preparando a entrevista. Não é entrevista, está se chamando de uma entrevista. Qual entrevista? O momento de se passar a má notícia, né? Então, um protocolo específico para passar notícias difíceis, para passar más notícias. Setting up the interview, né, quer dizer, preparar a entrevista significa estar ciente do caso do paciente, né, saber o que ele tem, saber a evolução do quadro, saber o nome de quem você vai conversar, né? Preparar a equipe que vai acompanhar essa passagem dessa notícia, se vai ter psicólogo, se vai ser um médico só, se vai ter residente, acadêmico, familiar, dar uma preparada no terreno ali, sabendo sair de dúvidas que possam ser colocadas. Então, um preparo, um planejamento, né? Percebam que muitas dessas coisas, elas não vão ser úteis só para passar más notícias. Se a gente for ver aqui, isso vai caber para muitas coisas da nossa vida, às vezes fora da área da saúde. Percepção. O que é importante de se ver? O que o paciente sabe, ou familiar, né, se você estiver passando por um familiar, o que ele sabe sobre a situação? Você está sabendo o que aconteceu? Você é o que dessa pessoa? O que foi que houve? Qual que é a sua percepção? Né? Ter notícia, ter uma noção do que aquela pessoa que você está passando a notícia sabe daquela gravidade da situação. Invitation é um convite mesmo, né? Então é convidar esse paciente ou esse familiar a participar dessa entrevista, né? Ele ser colocado dentro da conversa, né, de uma forma mais agradável, é fazer um convite, né? Você está preparado para isso? Você quer ouvir isso como? Né? Você quer que às vezes tem gente que gosta de falar, você quer que eu te explique de uma forma mais direta, objetiva, quer que eu vou contando mais detalhes? Essa percepção de que está todo mundo junto ali, colocar dentro. Knowledge, que é o conhecimento. Aqui é o conhecimento repassado. O que está sendo passado para o paciente ou para o familiar. E nisso aqui tem uma questão importante, que muitas vezes a gente tem um domínio técnico da forma como falar o que está acontecendo. Esse é um problema no órgão tal, por causa do circuito tal, da célula tal, falta de não sei o que, atingiu não sei o que causou... Não precisa da gente falar assim. Não é só ter o conhecimento sobre o que vai ser passado, mas a forma como passar numa linguagem que vai ser compreendida. Né? Não adianta nada a gente ficar falando ali tecnicamente, soltando as coisas como se, né, uma obrigação de falar e vamos embora. Né? Está completamente fora do que propõe a ideia do acolhimento.
perceber as emoções de quem está ouvindo, né? A forma como, às vezes, a linguagem não verbal fala, né? Não precisa ser só o jeito que a pessoa está falando, mas as expressões, angústias que podem estar aparecendo ali de uma forma não verbal, respeitar, acolher e aceitar essas emoções. E por fim, estratégia e resumo, né? O que nós vamos fazer daqui para frente, o que tem para ser feito, quais são os próximos passos, os próximos planos, e summary, que é como se fosse um resumo de tudo. Nesse momento de uma notícia ruim, é muito comum, pode ser que alguém já tenha até passado por isso, não tem uma assimilação fácil, né? Está ali meio perdido, a cabeça está meio a mil, né? Está acontecendo um monte de coisa ali, e é bom você repetir de novo um resumo do que foi dito, para que aquilo seja compreendido de forma mais profunda, mais adequada, né? E a espiritualidade? Primeira coisa que pode ser reperguntada, né? Espiritualidade e religiosidade são iguais? São sinônimos? São a mesma coisa? Não são, né? A religiosidade, ela envolve certos preceitos, certos dogmas, certas normas que existem em textos, em livros, né? Como a Bíblia, como o Corão, enfim. Você tem textos que já estão quase que normatizando a forma de funcionamento daquela ideologia religiosa, né? Então existe uma normatização religiosa, ideológica, né? Que tem ali um Deus, ou mais de um Deus, ou vários deuses, cada um tem sua função, seu jeito de ser e tudo mais, normatizado ali nos textos referentes àquela doutrina, né? E a espiritualidade? A espiritualidade não precisa dessa normatização, não precisa dessa doutrina, não precisa desses textos assim, tendo questões muito objetivas sobre esse tipo de participação nessas questões. É difícil ser religioso sem ter espiritualidade. Às vezes até acontece, né? Tipo da boca para fora, né? Mas não combina muito. Agora, não é nem um pouco necessário que exista religiosidade tendo espiritualidade, né? Quer dizer, a pessoa pode ter uma espiritualidade muitíssimo bem desenvolvida e nenhuma religião, né? Não tem nenhuma preocupação com dogmas específicos, ideológicos, como a gente estava dizendo. Então, existem vários conceitos para se compreender a espiritualidade. Nós podemos criar um e, a partir dele, entender um pouco do que quer dizer isso aqui. Vamos lá, vamos aos poucos aqui. É uma terapêutica disposição humana de buscar sentido para a vida, dentro e fora de si mesmo, transcendendo o tangível. Claro que podia ser uma definição fácil, né? Porque não é mesmo. Então vamos tentar ver se a gente explora ela aqui passo a passo para ver se nos ajuda um pouquinho mais. Então, uma terapêutica de disposição humana. Primeiro, que é terapêutica. Isso não é impressão empírica. Sabe-se pela literatura, pelos trabalhos e tudo mais, que aqueles pacientes e até familiares com uma espiritualidade bem desenvolvida, isso se torna um fator de melhor prognóstico. As pessoas evoluem melhor com suas doenças físicas, inclusive, se elas têm um desenvolvimento adequado da sua espiritualidade. É uma disposição humana, quer dizer, é alguma coisa que pode ser desenvolvida, como se fosse uma predisposição, mas que pode ser trabalhada, né? Que tem um exercício aí envolvido com isso, de buscar sentido para a vida. Lembra que a gente estava falando do sentido, né? Então tem uma questão de buscar esse sentido. A espiritualidade está muito relacionada com busca de sentido de vida, dentro e fora de si mesmo. Então tem uma questão de busca de sentido dentro de si, né? Um sentido para você, um sentido que te importa, aquilo que te move, aquilo que te faz bem, aquilo que te alegra, te coloca mais disposto, e o contrário, aquilo também que te faz mal, que te priva de determinadas coisas. Mas não só você com você, né? Tem uma relação sua com o outro. Qual é a minha posição dentro dessa comunidade? O que eu posso fazer e participar com isso? E aí finaliza com essa parte mais difícil ainda de entender. Transcendendo o tangível. A transcendência também é um termo bem frequente na espiritualidade, né? Transcender é passar, né? Tem essa ideia da passagem, do ir além. Do quê?
do tangível, entendendo o tangível como aquilo que é captado pelos sentidos. Ser tangível é o que pode ser percebido pelos nossos órgãos dos sentidos. Então, visão, audição, paladar, olfato, tato, né? São esses sentidos que tornam alguma coisa tangível. A espiritualidade fica fácil de entender, ela transcende o tangível, ela passa daquilo que é perceptível pelos nossos sentidos. Quando a gente fala sobre sentidos, então sobre tangível, a gente lembra do corpo. Né? O corpo vamos dizer, o lugar onde esses órgãos dos sentidos estão. Né? Eles estão alojados ali, então isso aí é fácil de entender. O que é tangível está no corpo. Só que nós não somos só corpo. E não é assim uma coisa tão comum de se falar a respeito disso, né? Tem muitas áreas, muitas situações em que se pensa que nós somos só corpo. Né? O que mais que nós somos? Existe um tripé. E esse tripé que é importante que a gente entenda. Esse tripé tem esse pé que é o corpo, né? Porque nós somos em parte corpo, mas nós somos também a mente. O que é a mente? Né? A mente é essa instância psíquica, né, que é responsável pelas nossas memórias, pelas nossas percepções, é aquele campo de trabalho da psicologia, da própria psicanálise, né, das psicoterapias, né, esses ramos psi, né, que lidam com essa área que é a nossa mente. E o outro pé é exatamente o espírito. Corpo, mente e espírito. Esse é bem mais difícil de se compreender, de se dizer, mas ele está aí. Nós estamos tentando aqui cercar um pouquinho do que seria esse espírito. Né? E o que é importante é que toda e qualquer doença, ela vai estar sempre apoiada nesse tripé. Um influenciando o outro. Não existe como ser diferente. Né? Essa é a minha percepção, não é só minha, é claro. Né? Mas se você, por exemplo, vai tratar uma unha encravada e não levar em consideração a percepção de dor do paciente, pode ser que ele evolua mal no pós-operatório de uma unha encravada. Só para dar um exemplo rápido, né, de entender o que é a necessidade de levar em conta todo o tripé em qualquer doença. Agora, para além da doença, óbvio, englobando tudo isso, tem ali o indivíduo, a pessoa que sofre. Né? Então, é para se entender esse diagrama, essa dinâmica de uma forma muito mais ampla, e isso ajuda muito a gente a atuar nesse acolhimento que está sendo discutido aqui. Na nossa frente, então, tem essa pessoa que sofre. É uma pessoa que de repente recebeu a notícia de alguma coisa grave, incurável, ruim, traumática, pesada, né? E muita coisa pode passar pela cabeça de uma pessoa numa hora dessa. O que eu fiz, escolhas, formas que eu agi ao longo da vida e tudo mais, e tem uma palavrinha perigosa que às vezes costuma aparecer nessa hora: culpa. Ela pode aparecer a partir daquele que sofre, o que foi que eu fiz para merecer, né? Onde que está aí as atitudes. Apesar de tudo, vai acontecer logo comigo e tudo mais. E o que está na nossa mão, às vezes, no começo, é a gente perceber se essa culpa não pode aparecer na nossa fala. Se a gente não tende, às vezes, a falar: não, você está assim porque você fez isso. Você está assim porque dali você escolheu. E será que na hora de passar uma notícia ruim é hora de falar sobre isso? Sobre reforçar a culpa? É claro que isso pode ser trabalhado no sentido de mudança para pensamento de responsabilidade, de implicação, de várias coisas que podem ser discutidas, mas não nesse momento da passagem de uma notícia ruim. É a hora da gente tentar, de uma certa forma, acabar com esse sentimento, evitar que ele aconteça ali, e depois isso ser trabalhado com calma. Então, como oferecer busca de sentido de vida para alguém que tem pouca vida e muita luta por viver? Não é isso que está em jogo? Né? Alguém que está ali vendo que a vida está chegando ao fim, experiência de finitude, às vezes com frieza assim, de números, você tem 3 vezes, você tem 6 vezes, às vezes minutos, né? Tem gente que fala isso, você tem minutos e tal, e eu acho que a gente deve tomar cuidado com quem fala uma coisa dessa, né?
Perigoso essa declaração, né? Mas muita luta, apesar de pouca vida. Difícil, sempre, né? Por isso, lembra da pano de fundo de tristeza, né? Numa aula dessa, tem que ter, não tem como, né? A gente evitar esse tipo de situação numa situação dessa. Mas o que importa não é o quanto vamos viver, mas como vamos viver o tempo que temos. Como tudo, talvez, nesse tema, é muito mais fácil falar do que viver, né? Sem dúvida nenhuma. Mas existe a possibilidade de qualquer coisa ser abrandada ali, às vezes uma pequena coisa que pode ter um efeito ali, trazer grandes benefícios para esse paciente no futuro. Não tem como não falar sobre esse tema e não lembrar de um conceito. E eu vou lembrar aqui dessa Cicely Saunders, que é uma pessoa que ela foi uma enfermeira, uma assistente social e uma médica nessa ordem. Ela foi primeiro enfermeira, depois assistente social, depois médica. Isso fala um pouquinho sobre a medicina até, né? Ela precisou de ser médica para poder conseguir passar as informações para os seus pares, né? Então, isso fala sobre o que é a dificuldade de conceitos como esse adentrarem na medicina de forma profunda e como é necessário ser. Mas qual que é o conceito? De dor, né? Dor. Dor está presente sempre quando você lida com questões de cuidados paliativos e com notícias difíceis. E o que ela colocou, talvez já tenha sido dito aqui também na primeira aula, é o conceito de dor total. Foi falado? Não? Então, vamos tentar aprofundar um pouquinho. Alguém já ouviu falar desse conceito aqui? Levantaria a mão? Ok? Bom, vamos tentar explorar, porque é um conceito extremamente importante a gente compreender quando se lida com questões de cuidados paliativos e notícias difíceis. A dor física é uma dor fácil de entender, né? Bateu a canela na parede, na quina, né? Está tendo uma pedra descendo no rim, dentro do rim, um corte, uma pedrada, qualquer coisa. Ou seja, existem no corpo receptores, sejam na pele, sejam nos órgãos, sejam nas mucosas, receptores responsáveis pela transmissão de informação de dor, metafísico. Né? Não tem, é um receptor ali que trabalha com tal neurotransmissor, que joga para o cérebro, isso aqui é físico, dor física. Não tem dúvida, essa é fácil de entender, acho que ninguém, né, questionaria a existência de uma dor física. Só que a dor não é só física, dor total. Né? Vamos entender o que ela está querendo dizer com isso, a Cícera. A segunda possibilidade de dor é exatamente a dor psicológica, ou seja, uma dor que tem a ver com aquilo que foi chamado de mente. Ou seja, temos aqui, talvez, predisposições genéticas, por exemplo, pessoas que têm aí uma tendência a uma depressão, uma ansiedade de base genética, por exemplo, né? Quer dizer, um comprometimento psicológico de base genética, mas mais importante do que a genética, a história de cada um. Vamos chamar de história psíquica, por exemplo, né? Relações desde o começo da vida, como que as coisas foram se dando, né? O desenvolvimento disso, como que a pessoa assimilou cada coisa, o momento que ela está passando, o momento que ela vive. Dá para entender também a dor psicológica, né? Não é tão simples, mas assim, existe o termo psicossomática, talvez todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Psicossomática significa manifestações do corpo de problemas que não estão no corpo, cuja causa não é do corpo, ou não é orgânica. Uma das formas de ter uma apresentação psicossomática é com dor, né? Então a gente tem aí, puxando para a psicanálise, Freud, as histéricas de Freud, por exemplo, paralisias psicogênicas, afasias de causa emocional, até hoje existem, né? Aqui são outros sintomas. Um dos sintomas que pode haver é a dor psicológica. Lembra da questão da unha encravada? Eu estava dizendo sobre a unha, sobre a dor psicológica numa cirurgia de unha encravada. Tem que ser levado em conta. Outro tipo, dor social. Muito negligenciada, infelizmente. A dor da vulnerabilidade, da desigualdade, dos conflitos que envolvem famílias, né, que envolvem questões financeiras, todo esse tipo de questão que está ali também no biopsicossocial, né, esse termo super consagrado, né, na saúde de uma forma geral, mas então um outro padrão de dor que também está presente na dor total. Interessante essa divisão que ela colocou, né? A dor não é só física,
se a gente não levar em consideração questões sociais, a gente não está tratando a dor como um todo. E aí vem a última, mais difícil, é a dor espiritual. Complexo, né? Essa colocação de uma dor espiritual, e não tem nada de religiosidade, né? De kardecismo, né? Não tem nada, não tem nenhuma crítica nisso que eu estou dizendo, só não é isso, né? Não é uma dor relacionada a espíritos, né? Que é bom se entender também a espiritualidade diferenciando dessa questão do espiritismo, né? Também é um outro dogma, é só uma outra vertente ideológica da religiosidade. O que é essa tal dessa dor espiritual que a Cícera descreveu, inventou, né? Ela colocou a participação de 3 sentimentos, vamos colocar assim, 3 questões envolvidas com essa dor: a raiva, a perda e o medo. A raiva do destino, né? Aquela coisa, por que logo comigo? Pô, mas não é possível, eu não fiz nada de errado, né? Tá tudo tão certo, eu nunca pisei um pingo para fora da linha, porque eu, às vezes, raiva de Deus, né? Ou de deuses. Não é possível, não é um ser de infinita bondade, não é alguém que não tem aí, o pensamento é totalmente positivo, porque eu, né? Raiva, perda, experiências de perda de fé, perda de esperança, questões então terapêuticas e disposição humana. Quem perde a fé e perde a esperança evolui pior, cientificamente comprovado. E o medo? O medo do que não se sabe o que está por vir, né? O medo do desconhecido. Quais serão os próximos capítulos? O que essa má notícia nos reserva? Como é que vão ser os próximos dias? Então, se a gente for pensar aqui na dor espiritual, a dor física fica fácil de entender, a dor social talvez seja também tranquila de se compreender essa presença. A dor psicológica, ela tem uma questão que envolve uma linha do tempo, se a gente for pensar assim, né? Você tem ali, a pessoa nasceu, ela viveu, tem a parte genética, tem as vivências que ela teve ao longo da vida. Então tudo isso está envolvido no aparecimento de uma dor. A dor espiritual, ao meu ver, ela tem mais a ver com aquele momento, tem mais a ver com como está sendo a experiência para aquele espírito, vamos chamar assim, ou para aquela alma, que é outro jeito de a gente chamar esse espírito também, daquela vivência, daquela experiência. Ou seja, fica claro como que tem importância a forma de acolher uma dor dessa. Isso pode fazer completa diferença na manifestação de dor. Ou seja, a pessoa sendo bem acolhida, ela vai desenvolver menos dores naquele processo que ela vai ter, né? Lembrando, a dor do espírito, a dor espiritual não vai doer no espírito, a dor social não vai doer na sociedade. Todas as dores vão doer onde a dor física dói. É bom que se entenda isso. Nossa, mas você está dizendo então que eu estou com dor no joelho, que ela é psicológica? Também. Mas a dor é no joelho, né? Tem muitas doenças que se manifestam assim. Bom, por que essa figura? Imagina que muita gente deve ter visto esse desenho, essa animação da Pixar, né, divertidamente. Quem não viu merece, né, porque é uma reflexão muito profunda sobre os sentimentos, né, a presença desses sentimentos se conversando ali na cabeça de todo mundo, né, como que eles se interagem, a importância de todos eles, inclusive da tristeza, né, a importância da tristeza. E por que caberia trazer uma figura dessa agora chegando no fim da nossa apresentação? Porque se tem uma coisa que a gente ouve com muita frequência, é que quando se dá uma notícia dessa, quando sai a informação, passa um filme na cabeça. Vocês já viram isso, né? Como se em um segundo a vida toda passasse pela cabeça. Tem essa coisa de um filme, né? Tem essa metáfora de passar um filme na cabeça dele. Só que nós todos já assistimos filmes e muitas vezes o filme ele tem uma trama complicada, assim, né? As coisas vão acontecendo, você não consegue entender o que está acontecendo. Tem uma pessoa ali que ainda não se mostrou quem é, quem não é, quem fez, quem não fez, as coisas não se explicam, né? Fica aquela trama complicada e tal. E às vezes é exatamente no final que as coisas começam a fazer sentido. Quer dizer, será que nós não estamos ali também diante de alguém que a gente
pode ajudar com a nossa participação a fazer com que aquele final mostre algum sentido e isso possa mudar a evolução das coisas para aquela pessoa? Ou seja, mesmo quando o corpo tem pouca vida, a alma sempre deve ser ouvida. Obrigado. Você quer abrir uma discussão? Né? Acho que pode ser uma hora. Se alguém teve alguma dúvida, né? Acho que nós temos um tempinho ainda. Né? Se teve alguma dúvida, Karina fez umas perguntas no começo, às vezes alguém quer responder, né? Alguém que levantou alguma dúvida aqui, estou à disposição. Ninguém? É um tema muito difícil, né? Alguém já passou por essa experiência que quer repetir as perguntas? Às vezes você quer repetir as perguntas, certeza. As perguntas foram: quem aqui já teve que dar uma notícia muito difícil para um paciente, amigo ou familiar, e como que foi? Dá ou receber notícia ruim? Ninguém? Beleza? Estou vendo muita gente aqui conhecida, muita carinha conhecida, né, que partilha esses momentos de notícias boas e ruins, né? Alguém quer contar alguma experiência, alguma coisa que já passou por aí? Se não quiser contar nada também, tudo bem. Eu tenho uma experiência para compartilhar, né? Eu estava ainda na academia, estava no estágio supervisionado e teve algo bem trágico, que foi um acidente de uma família que estava fora do estado, e aí o carro bateu, né, colidiu e tal, aí teve a morte de era uma família, aí o pai tinha morrido, o filho estava dando suporte para a mãe que estava grave, e foi toda uma situação muito complicada para mim naquele momento, porque eu tinha que conversar com ele. Para mim, assim, foi extremamente difícil, né? Eu não estava preparada para isso, né? Assim, foi tranquilo, mas depois passou, assim, uma situação que eu não consegui me controlar, porque eu me vi na situação dele, assim, longe, né, da família, de todo suporte, num local estranho, tendo de cuidar de uma morte, mas de uma mãe em situação grave. E aí eu tive que, né, falei com a preceptora, foi bem, assim, difícil após, né, eu lidar com essa situação enquanto, né, futura profissional, no caso. Você estava fazendo o que na época? Eu estava no estágio supervisionado De? Enfermagem. Da enfermagem. Isso. Achei extremamente difícil, né? Foi a minha primeira experiência, eu até estava comentando aqui com o Dani antes, e é muito difícil. Essa, não sei se todo mundo ouviu, né, conseguiu entender aqui, uma vivência, né, de uma situação extremamente traumática, morte de uma pessoa, outra grave, e outra que estava no acidente cuidando da outra, né? Essa notícia ela é mais difícil do que, por exemplo, muito mais, né, do que as notícias de doenças clínicas e não traumáticas, né? Às vezes numa evolução você vai ter tempo, né? Mas quando o corte é muito súbito, né? Quando você tem assim, um segundo da coisa está muito bem e no segundo seguinte já não está, né? Está muito grave, é mais difícil ainda, né? Eu acho que nessa situação, isso que você disse, eu tive dificuldade, né? Porque estava me colocando no lugar, é praticamente impossível você fazer isso, né? Até é bom para refletir o que você está dizendo sobre o conceito de empatia, né? Que é uma palavra que foi dita aqui e merece até aproveitar e se dizer mais, né? A empatia, muitas vezes, ela é exatamente definida como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Olha como você está fazendo uma coisa interessante. Eu não consegui atender porque eu me coloquei no lugar do outro, né? Então tem aí uma questão que se a gente for até analisar do ponto de vista até psicanalítico, não tem jeito de se colocar no lugar do outro. O outro é o outro, né? Quer dizer, por que para você foi difícil? E talvez não tenha sido tão difícil para uma outra pessoa que estava do lado. Pouco provável que não tenha sido difícil para alguém, né? Mas
para você foi especificamente difícil, né? Isso fala, inclusive, sobre a necessidade de se aprofundar no conceito da empatia. Colocar-se no lugar do outro tem risco, tem efeito colateral, né? E aí vem um outro conceito, que é o conceito da compaixão. A compaixão é o eu estou aqui. A compaixão é conta comigo. Né? Essa colocação de que não é uma atitude, às vezes um pouco, pode até parecer um pouco egoísta, né? Eu me colocar no lugar de você, não tem jeito. Quem viveu o que você viveu foi só você. Né? Não tem como você falar assim, eu entendo o que você está passando por ter perdido uma pessoa e está cuidando de outra que está grávida. Não tem jeito. Né? Então, essa empatia, ela exige um certo cuidado nessa dinâmica para você não acabar sendo contaminado por uma coisa que é impossível. Agora, compaixão dá. Estou aqui, conta comigo. Então, tudo isso que foi dito aqui é o olho no olho às vezes, é o pôr a mão no ombro, é o encostar, é o se colocar mesmo, né? Essa coisa de levar em consideração e tal. Mas não tem nada que possa ser dito que vai tornar uma experiência dessa fácil. Ou menos triste. Né? Você queria dizer uma coisa também? Porque, boa noite a todos, meu nome é Luciana, sou professora de uma universidade, sou enfermeira, né? E eu acho interessante, né, conforme fui ouvindo a explanação, as questões que eu vi em mente. A primeira coisa que me fez pensar é que a maioria de nós estamos aqui como profissionais de saúde, e eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lidar com a morte. Até pouco tempo, quem adoecia eram os outros, quem morre são os outros, nós não adoecemos e nós não morremos. Até aí eu cheguei a sem entender nada. Dali para cá, eu nunca tive fé, continuo sem fé, mas tem outros problemas. E aí eu estou convivendo com pessoas que são meus amigos e que estão adoecendo, e meus amigos estão morrendo. Tive uma perda semana passada, ou mês passado, e uma ontem. Então, assim, o que me chama a atenção é que quando eu estava na assistência, eu tinha mecanismos de defesa mentais, talvez um pouco mais trabalhados para lidar com essas situações, né? Da morte de mulher, com a questão da má notícia. Eu fui enfermeira de terapia principal da emergência da cidade de Ribeirão Preto, né? Minha formação toda de acadêmica foi, né, nesse serviço, inclusive, na emergência de Ribeirão. Então, assim, quando a gente está envolvido com essa questão, a gente está tão ocupado com rotinas que às vezes mascaram os sentimentos da gente. E aqui, quando a gente se colocar no a questão agora da empatia, da compaixão, né? E aí, ele fala com a mesma coisa, eu sou a pessoa da gente jogando as coisas para acontecer alguma coisa, vocês podem mandar cartaz que serve e pode todo mundo né? Tomara que se for alguma coisa. E aí, o que acontece? E aí, hoje de manhã, uma questão interessante, né? Eu vi na televisão que a Associação Brasileira de Doação de Órgãos está com um dispositivo agora que as pessoas podem se inscrever, tem lá todos os critérios que eu vou colocar, assim, como é que isso acontece, para que as pessoas já possam se manifestar dessa forma, né? Mas o que me chama a atenção é assim, que a gente como profissional de saúde, a gente não lida muito bem às vezes com isso, a gente não é trabalhado como profissionais, né, dentro dessas questões. São todos os momentos que a gente tem, como esse de agora, para fazer essa reflexão, né? E a gente não está tão distante disso, mesmo em docentes, porque eu sou de estágio, né? E eu lido direto com essas situações. A gente está com paciente, né, que recebe a má notícia, o familiar que está ali, você fazer uma pergunta, a gente assistia a pessoa morrendo e fala, meu Deus do céu, eu não entendo o que fala, a gente não sabe o que fala, né? E a gente fica na situação, mas eu sou profissional, não posso chorar, porque eu não posso abraçar uma pessoa, eu não posso. É uma confusão na cabeça da gente nesse momento, e isso é uma coisa importante. Se a gente está um pouco mais sensibilizado para isso, e a gente estuda um pouco mais as questões biopsicológicas, sociais, etc., imagina para a pessoa que está ali no dia a dia, e você chegar, às vezes, para dar essa notícia, uma notícia, né? E até para dizer, ó, você tem um desfecho aqui inesperado, a pessoa aconteceu. Não tem, acho que a gente fala de uma forma mais simples, ou sei lá, o que resolve. E aí, assim, o que vem a questão da pergunta, né? Quando eu trabalhava na emergência do HC, a gente tinha a situação do paciente entrar em morte cefálica. E lá a gente tinha a
é a chance de uma outra pessoa, né? Ter uma outra expectativa de vida. E aí, assim, aqui em Diamantina a gente tem também, agora, o serviço de captação de órgãos, né? Ainda se estruturando tudo, né? Aqui na Santa Casa, mais especificamente. Aí eu queria saber, o senhor, como neurologista, falando dessa linha também, psicoterapia, como é que tem sido essa abordagem? Se tem tido alguma. Como é que está sendo o avanço disso, né? A gente sabe que aqui em Diamantina hoje já tem órgãos, tem entidade de órgãos aqui. Já está começando nesse processo e como lidar com tudo isso, né? Como é que a equipe tem se sensibilizado para isso, para poder atuar, né? Com as famílias, cuidadores, até com o próprio paciente, né? Tem muitas camadas aí nessa pergunta, né, que reflete a angústia mesmo, né, reflete essa coisa de não poder chorar, né, essa questão. Mas, enfim, tá, eu concordo com você. Né, estarmos aqui é um passo. Né, estar havendo determinadas coisas na Santa Casa é outro passo. Você falou de um passo importante, de um passo legal, né? Eu acho que você deve estar dizendo aí, deve ser da revisão do Código de Processo Civil, que está em andamento agora, né? O processo foi essa semana agora que está correndo, e se incluiu a possibilidade do projeto agora de que o paciente assine um termo autorizando a doação dos seus órgãos, mesmo sem haver a autorização da família, né? Esse Código de Processo Civil atual, em vigência, se não me engano, ele é de 2003, então tem 21 anos. Foi feito esse processo lá em 21 anos atrás, só para você ter uma ideia, não se pensava nisso. Quer dizer, isso tem essa percepção histórica de uma deficiência mesmo de uma conversa sobre isso e tudo mais, né? Do mesmo jeito que talvez a sua evolução histórica do acolhimento para a presença em outros lugares tenha te feito pensar em outras coisas, né? A saída de um acolhimento em que a notícia ruim tinha a ver com um outro mais distante, e agora a presença depois de gente, pessoas que você está perdendo próximas de você também levam outro tipo de sentimento. A evolução da idade, né, como alguma coisa que traz uma experiência de finitude, como se a gente estivesse incluindo que o envelhecer fosse, em algumas situações, uma notícia difícil, né? Como se a gente, por isso essa questão de que não é só em cuidados paliativos mesmo que essas questões têm que ser levadas em consideração, né? Mas o fato é que a legislação, o pensamento, a prática, o acolhimento estão mudando. Né? Acho que isso é uma grande questão mesmo a ser levada em conta em cima disso. Né? O que a gente vê na prática é essa mudança. Né? Essa mudança para se conseguir, por exemplo, na questão da doação de órgãos, que acho que a sua pergunta é mais objetiva em relação a isso, né? Métodos mais fáceis de se conseguir, por exemplo, fazer os testes para se confirmar uma morte encefálica. Que antes precisava de 2 neurologistas diferentes, com um intervalo muito grande entre as duas medidas e tal, e depois um exame complementar, que só podia ser um ou outro, que são difíceis de ter acesso e tudo mais. Isso vai se tornando um pouco mais flexível, sempre com a complexidade do tema. Você não pode correr risco de estar ali retirando órgãos de pessoas que ainda não estão em morte encefálica, né? Por causa de questões legais e não só legais, né? De riscos muito mais sérios do que isso. Então é um tema sempre angustiante mesmo, né? Eu diria que essa percepção de realmente de uma angústia maior ao se vivenciar as perdas tem a ver, mesmo entre os profissionais de saúde, né? Tem a ver com uma deficiência de currículo, não é só na enfermagem, né? A medicina, na maioria das vezes, ou não se fala ou se fala muito pouco sobre um protocolo SPIKE, sobre a questão de notícias difíceis. Eu diria que depende de um professor mais sensível, né? Alguém que de repente teria uma vivência com isso. Então, tem a ver com isso, não se saber falar disso, mas não é só isso, né? A nossa cultura ocidental não gosta de falar de morte. É um tema proibido, como muitos outros, né? Mas esse especificamente é um tema proibido. E se tem alguma coisa que às vezes a gente tem que falar em consultório, mesmo em situações que não envolvem diagnósticos graves de imediato, é a gente lidar com uma família que, por exemplo, leva um senhor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, uma família que chegou com um senhor de 95 anos, por exemplo, e numa segunda consulta, que eventualmente a gente pede para o paciente, para a família vir sem o paciente, para a gente poder ter uma conversa às vezes um pouco mais aberta, a gente poder perguntar, por exemplo, sobre essas percepções que
foram faladas ali, o que vocês acham sobre finitude? O que vocês acham de morte? Vocês já pensaram sobre o fato dele ter 95 anos? Que a vida está acabando? Né? Que determinadas coisas, atitudes e práticas que forem tomadas por nós profissionais da saúde falam mais sobre a nossa angústia enquanto profissionais do que para acalentar uma angústia de uma família? Quanto de poder que nós, como profissionais de saúde, vou dizer especialmente o médico, temos na mão no sentido de falar assim: vocês vão fazer isso que eu falar, independentemente de qualquer risco, problema, custo, né, que vai significar isso. Então chegou aos 95 anos, vamos comemorar. A vida está acabando mesmo. Não, doutor, mas ele está fumando demais. E daí? Né? Mas agora você acredita que ele está comendo uma pratada de gordura? Se ele tivesse 15 anos, eu ia falar: não, peraí, você vai acabar com a sua vida, porque tem muita pela frente, né? Mas você está com 15. Agora, você está com 95, a família reclamando que ele está enfiando a cara no doce. À medida que a vida vai passando, os prazeres reduzem. Não tem jeito, né? Antes você queria pular de paraquedas, né? Aí você gostava de jogar futebol, depois ir para o vôlei inglês, tinha 5 amigos diferentes, relacionamentos, agora o que vai acontecendo? O tempo vai passando, as famílias vão se separando, as coisas vão acontecendo. Você acabou de narrar o que é a angústia do envelhecimento, né? E você ainda vai privar dos pequenos prazeres? Para quê? Mas se ele escorregar, doutor, e se ele morrer? É porque acaba. Chega uma hora que a máquina vence. Não tem jeito. A expectativa de vida do brasileiro, ou do ser humano de uma forma geral, há poucos anos atrás, 30, 40, 50, nem se fala se for 100 anos atrás, já era 40 anos de idade, 45. Alguém já deve ter visto aqui anúncios. Uma senhora de 42 anos foi vista, né? Uma velhinha de 42, né? Era mesmo, estava quase morrendo, né? Agora não, agora a expectativa de vida é de 80. Então, se está com 95, vamos comemorar e deixa me ver. Tem muita diferença entre orientações que são passadas por uma criança, né, por um adolescente, por uma pessoa no início da idade adulta e tudo mais, no sentido de prevenção, porque envolve a linha do tempo, envolve efeitos de longo prazo. Aos 95 anos, por mais que possa parecer triste e complexo, não existe longo prazo. Mas isso não é uma notícia que tem que ser vista às escondidas, né? Como a gente às vezes vê o paciente entra, a família vem atrás e fala assim: ó, não sabe, né? Mas peraí, vamos pensar, né? E às vezes acontece uma coisa interessante. Na hora que a família sai e o paciente fica sozinho com a gente, ele fala: ó, eu não sei como é que eu vou falar com a minha família, porque eles não sabem que eu sei. Ou eles não sabem, só eu sei, né? Então, quer dizer, você vê que essa pergunta ela levou para uma reflexão bem complexa, né? Se a gente for querer ser, voltando para o que a gente começou a fazer aqui, né? Mecanicista, triagista, podemos nos preparar. A inteligência artificial vai ganhar da gente. É muito mais fácil para ela. Vamos preencher critérios, seguir listas. É assim que é. Você está assim, robotizado, né? Você, é isso, está faltando isso, sobrando isso, leva esse exame, leva esse remédio. Acabou. A inteligência artificial é só você clicando. E o contato, né? E as relações, e essas percepções que fazem parte da entrevista, da relação, como se chama em psicanálise, da transferência, né? Daquilo que é o contato e o que esse contato tem a ser manejado. Certo? Mas realmente esse assunto é um tabu, até na área da saúde, né? Ela já havia dito. Eu mesmo passei por uma situação familiar em que minha tia teve um CA de um ano, aí ela teve metástase, né, no quadro dela, e os médicos, eles não falaram com a família, não perguntaram, né, não fizeram o protocolo, né, de saber se a família teria discernimento ou não. Geralmente a minha família, ela sempre perguntava: e aí, como é que o caso dela é grave, vai ter cura, como é que tá? E sempre todo mundo omitindo e tal. Só que como eu trabalho na área de saúde, né, eu li os exames dela, mandava para alguns amigos médicos, e eu
tentava, de certa forma, né, preparar a família toda. Né? Eu fiz um papel que, às vezes, nesse momento, eu que precisaria estar recebendo esse apoio, né? E, então, eu conversava com a minha mãe, está preparada, se acontecer alguma coisa, vamos nos preparar, mãe. O caso dela é sério, né? É uma situação muito delicada. E assim, e foi assim, sabe? Até que ela foi, né, para o Velo, ela retornou para a gente, né? Eu estava com metástase no pulmão e tal. E aí, o que eu fiz? Vamos deixar ela em casa. Arrumando oxigênio, né? A gente monitorando ela o tempo inteiro. E assim, eu vi que Deus, ele realmente mandou ela para a gente curtir aquele momento com ela. No hospital não adiantava ela ficar, né? Acabando que no final, como a família estava um pouco ainda despreparada, né, por isso, eles se assustaram, né, porque ela começou, né, a falta de ar começou a aumentar, e correram para o hospital. Mas a gente teve esse momento com ela, né, um pouco desse cuidado paliativo que a gente teve em casa. Então, assim, realmente esse momento que a gente está tendo aqui hoje é muito importante, principalmente para os profissionais de saúde, porque a gente não está acostumado a lidar com essa situação, principalmente quando é com a família da gente. Às vezes nós mesmos, né, temos que ir lá enfrentar e ficarmos firmes, né, perante aquela situação que a gente necessita também de um carinho, de uma atenção. Então, eu gostei bastante desse grupo, né, nós somos de Coru, e é o segundo encontro que a gente tem, e eu acho que realmente esse tabu tem que ser quebrado, e a gente tem que aprender, né, mais sobre o assunto, né, ter mais conhecimento. Legal, dia de longe, né? Muito legal. Essa sua experiência é difícil, porque você viveu o lugar de quem de quem acolhe, sendo da família, né? E igual você falou, não deveria ser. Mas de qualquer forma você teve esse papel. A sua experiência comprova a ciência, quer dizer, você acha que ter uma atitude paliativa dentro das técnicas do cuidado paliativo mudou a evolução do caso? Tanto para ela, o que você falou, sua tia, quanto para a família? É isso que tem que ser percebido, né? Fisicamente, talvez não tenha mudado tanto. Há até linhas que pensam que sim, né? No sentido de existiu aí uma alteração física por causa da presença de questões psíquicas. Pode até ser que sim, mas independentemente disso, você falou aquilo que simboliza a questão psicológica, social e espiritual, tudo junto, né? Veio para nos fortalecer nesse momento difícil. Não deixa de ser difícil o momento, né? Não deixa de ser um enfrentamento pesado, mas tornou-se um pouco mais leve. Lembranças ficam de forma mais leve. E essas lembranças, se forem muito pesadas, a gente às vezes transforma o ambiente familiar para sempre. Porque às vezes a pessoa morre, mas ela continua sendo a mãe. A pessoa morre, mas ela ainda é a tia. Está na lembrança, está na foto, está no discurso, está na fala, né? Então é bem importante a gente perceber que essa participação ativa na preocupação com o paliativo vai com certeza ter impacto positivo, às vezes para mais de uma geração, para poder se entender como que isso é importante. Obrigado pelo relato. Uma coisa que eu pensei muito com o que as três falaram, e suas respostas também, foi a questão do luto, né? Muitas vezes, eu acho que as pessoas não têm medo da morte em si, e sim do luto. Não só os familiares, como o paciente em si, e como nós, profissionais. Então, por exemplo, o paciente tem muito paciente que fala assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como minha família vai ficar. Ou seja, como vai ficar esse luto familiar. Os profissionais, como ela falou, eu fiquei sem saber como agir. Como que a gente lida com esse luto? Nós também temos o luto do profissional, né? Como que é essa interpretação? A gente tem um tempo de deglutir aí essa informação, esse momento ali que está acontecendo, ou a gente vai ter que simplesmente fingir que não é com a gente e pegar o próximo paciente? Tá? Entra muito aí nessa questão dos diversos tipos de luto, das diversas fases do luto, que inclusive são temas aí, né, das próximas capacitações. Legal, então vai ter muito para se discutir mesmo, né? Luto do profissional de saúde é um tema bem interessante. Eu, particularmente, não gosto muito de tempos, sabe? Eu acho que eles não.
vão ser tantos meses da primeira fase, tantos meses da segunda fase, e você vai ter que obrigatoriamente passar por todas as fases, e você vai ter que obrigatoriamente passar por todas as fases na sequência, né? Não consigo enxergar isso como alguma coisa que respeita individualidades, né? Acho que quer dizer, cada um é um, cada relação é uma, né? Por que um profissional de saúde vivencia o seu próprio luto dentro de uma situação dessa? Acho um bom nome, né? Porque luto, parece que luto é só quando morre alguém conhecido seu, né? Alguma coisa assim. Mas luto tem a ver com uma perda. Perda de alguma coisa. Você perdeu uma expectativa, perdeu uma esperança, né? Então eu estava ali certo de que eu ia passar no vestibular e não passei, luto, né? Eu estava ali tendo segurança que tal coisa ia acontecer na minha vida e as coisas não aconteceu, entra em luto, né? E o problema ainda dentro disso, eu não vou querer me aprofundar tanto aqui, porque inclusive o que você falou vai ser motivo para uma apresentação só sobre isso, talvez até mais de uma, né? Mas eu pegaria um pedacinho desse problema que tem a ver com alguma coisa da nossa prática, que é a gente passar a enxergar o luto como um diagnóstico. Existe uma tendência muito perigosa ao ver na psiquiatria, na saúde mental de forma geral, que é o diagnosticismo, né? Quer dizer, a gente querer classificar tudo como diagnóstico. Não é aquilo que a gente estava dizendo aqui. A gente trabalha numa estrutura de lista, como diz o Christian Dunker, que é um psicanalista muito conhecido. Você tem alteração do humor, oscilação do humor, junto com alteração do hábito alimentar, distúrbio do sono, euforia, fechou o diagnóstico de CID-tal, DSM, tanto não sei o quê, agora você não é nem mais essa pessoa, você já é a depressão, você já é o F32, você já é um rótulo, né? A gente normatiza tudo, e isso tende a empacotar as pessoas dentro de diagnósticos fechados. Eu não consigo concordar sempre com isso. Claro, vão sempre existir situações graves, como precisar de atendimentos com remédios profundos, claro, nós não vamos nem entrar no mérito de doenças graves. Mas nós estamos falando do luto, né? Então, isso acontece sempre, aconteceu essa semana no consultório, uma pessoa que acabou de perder uma pessoa extremamente presente na vida dela, e estava ali há 2 semanas, 3 semanas dessa perda, quase que pedindo remédio. E o pior, ela consegue. Na maioria das vezes ela vai achar alguém para prescrever, se for um vizinho, né? Alguém conhecido, um parente e tal, tem uma receita azul aqui para resolver, e às vezes a pessoa nunca mais fica livre daquele remédio por causa disso, né? A sociedade está proibindo o sofrimento. Existe uma situação de que não se deve enxergar essa perda como alguma coisa que envolve inclusive respeito. Se você teve uma relação tão próxima com alguém, você perdeu essa pessoa, achar que você está sofrendo por isso é um diagnóstico, é totalmente falta de respeito com a relação que você teve com essa pessoa. Claro que você tem que estar mal, óbvio. Na situação de profissional de saúde, será que você teria talvez ali uma vinculação quando acontece uma situação como essa, né? Uma mãe perdeu um filho, alguma coisa que te vinculou, às vezes inconscientemente, né? A uma questão sua pessoal, um luto mais pesado, mais profundo? Então, mas o luto já está durando, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e daí? Né? Alguém já ouviu? Alguém já se colocou, ao invés de a gente trabalhar em estrutura de lista, como ele diz, Dunker, a gente passar a trabalhar em estrutura de história? Quem é essa pessoa? Como? O que aconteceu? O que ela vivenciou? Então, concordo, o luto é um tema, né? Luto e Melancolia é um dos livros mais conhecidos do Freud, por exemplo, só para poder entrar para a linha da psicanálise, mas o luto, com suas fases, perdas, interpretações, eu acho que merece realmente uma abordagem específica a ele. Eu não poderia deixar passar essa questão dessa problematização que é o luto enquanto um diagnóstico tratável com remédios, que eu acho que esse realmente é um problema sério. A próxima pergunta, que de certa forma já ficou presente nos comentários também, é se alguém aqui já recebeu uma notícia muito difícil, onde foi, né? Onde que estava, como que a pessoa deu essa notícia. Alguém gostaria de relatar?
todos vocês. Agora a gente vai ter o sorteio de alguns brindes. E aí eu queria pedir a você, Leonardo, para dizer para a gente 6 números de 1 a 89. O primeiro brinde vai ser 2 sessões de Epsila na Flor Blog do Espaço Beleza. 6. Bárbara dos Santos, da enfermagem. O próximo vai ser o design de sobrancelhas Amador Beauty. 41. Lucas Henrique Paixão. O próximo é uma porção de isca de peito, mas a escolha da cozinha da Martina. 80. Amanda Thaís Chaves de Moura. Próximo é 10% de desconto na confecção de bordados de jaleco, pijamas cirúrgicos ou estrudos na Costurarte. 14. Kaique Brandão, da enfermagem da Unopar. O próximo é a mesma coisa. 5. Cíntia Fernandes Grilo. E o último é um desconto na Casa de São Felipe. 62. Maria da Penha Rodrigues. Agradecemos a todos os patrocinadores do evento. Nos encontramos novamente no dia 23 de abril de 2024, neste mesmo horário e local. As nossas redes sociais, o Instagram, Teste Estratégia do Faculto UFPJ, tem todas as informações dos próximos encontros. Obrigada, gente.